Grande galera, eu não sei se vocês são assim tiozão como eu, para poder lembrar o quanto os anos 80 foram icônicos. Essa década foi marcada por roupas coloridas, pelo uso excessivo de acessórios, cabelos volumosos e penteados extremamente extravagantes. Foi a década do exagero e foi considerada por muitos a era de ouro da música brasileira. Fora do cenário cultural, também estavam acontecendo mudanças muito importantes no cenário político do nosso país. Essa época foi marcada pela abertura política e pela redemocratização do Brasil, depois de anos de regime militar. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. Os anos 80 foram muito intensos. Inclusive, eu sou da década de 80, nasci em 1980. E no meio de tantos acontecimentos chamativos, os cientistas do mundo faziam de tudo para chamar a atenção das pessoas para o cenário ambiental. Eles precisavam alertar o mundo para um problema muito grave que estava acontecendo. A humanidade estava no rumo de destruir completamente a camada de ozônio até 2050. Isso era assustador, porque sem essa camada surgiam ameaças, como o aumento da incidência de câncer de pele e da catarata nos seres humanos, danos à produção agrícola e aos animais, além de problemas na reprodução de peixes, caranguejos, sapos e até mesmo do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha. E não é estranho pensar que, sendo um problema tão grave, hoje a gente não escuta mais falar do buraco da camada de ozônio? Cadê o buraco? Afinal, depois de tantos anos, o que será que aconteceu com ele? O ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera e cerca de 90% das suas moléculas se concentram entre 20 e 35 quilômetros de altitude, região denominada camada de ozônio. Essa camada é como se fosse um cinturão ao redor da Terra que protege a gente, porque o ozônio é o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, que é muito perigosa para os seres vivos. Sem essa proteção, os raios ultravioleta poderiam aniquilar todas as formas de vida no planeta. Mas, apesar da camada ser um escudo poderoso, ela também é extremamente frágil. E em 1985, os cientistas descobriram que ela estava sendo destruída. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. A camada de ozônio começou a ficar cada vez mais fina no Polo Sul, em cima da Antártida. Nessa época, 40% da camada já tinha sido dissipada, criando um buraco, que é o famoso buraco na camada de ozônio. E essa destruição era culpa nossa, porque o que estava danificando a camada era o cloro, que vinha de um composto criado por quem? Adivinha? Pelos humanos, né? Os clorofluorcarbonetos, ou CFCs. Essas substâncias eram utilizadas como propelentes em aerosóis, como isolantes em equipamentos de refrigeração e também para produzir materiais plásticos. E assim, aqui, perto da gente, os CFCs não são perigosos. Mas quando eles sobem para a estratosfera, que é onde fica a camada de ozônio, a radiação ultravioleta acaba quebrando os CFCs e liberando cloro no ar. Essas moléculas de cloro se ligam ao ozônio, formando oxigênio e monóxido de cloro. Aí, a molécula de oxigênio sozinha colide com os átomos de cloro, que se soltam e ficam livres para destruir mais moléculas de ozônio. Isso acaba causando uma reação em cadeia e os danos são gigantescos. Só para você ter uma ideia, uma única molécula de CFC pode destruir 100 mil moléculas de ozônio. Olha a bagunça! Olha a bagunça que isso causa. E naquela época a gente usava muito os CFCs. Esses compostos, eles estavam em tudo, nas geladeiras, nos ar-condicionados, nos desodorantes e até no isopor. O mundo inteiro precisava fazer uma mudança rápida, ou a gente iria perder a camada de ozônio, o que seria uma catástrofe. Imagina, perder a camada de ozônio.
Cadê a camada de ozônio? Sumiu. E agora? Câncer de pele. Mais ou menos assim. Mas, Jubilu, por que esse buraco fica lá na Antártida se nem tem poluição por lá? As moléculas desses gases maléficos são carregadas para os polos por correntes de ar muito poderosas. O fenômeno acontece nas regiões polares porque o frio, por incrível que pareça, facilita a reação química dos elementos que interagem com o ozônio para formar o buraco. Agora, não é porque o buraco fica lá na Antártida que ele não afeta outros lugares, não, O nível de radiação também aumenta nos países mais próximos desse buraco, que estão em altas latitudes do hemisfério sul, como é o caso da Argentina e também do Chile. Mas assim, presta atenção no aqui e no agora. Porque o elemento chave nessa história toda é que a população ficou muito bem informada. Os cientistas faziam conferências na imprensa sobre o assunto e o buraco começou a aparecer em jornais, programas de TV e materiais de escola. Eu lembro, eu sou da década de 80, eu lembro o quanto se falava de camada de ozônio, destruição da camada de ozônio, o quanto aquilo era problemático para a humanidade. A gente absorveu muito aquela mensagem. E um fator determinante é que todo mundo tinha medo do câncer de pele. E por conta disso, o buraco na camada de ozônio acabou virando um problema pessoal de cada um. E as pessoas abraçaram essa causa. Isso, obviamente, pressionou os líderes mundiais a agirem. E essa ameaça resultou em uma das ações coletivas mais rápidas que a gente já viu. Em 1987, os países se reuniram e criaram o Protocolo de Montreal, que proibia o uso das substâncias nocivas para a camada de ozônio. Todos os países do mundo assinaram esse protocolo. Não teve essa palhaçada de um país não assinar, todos assinaram. Foi uma causa única. Inclusive, essa foi a única vez mesmo que todos os países assinaram um acordo. Foi o acordo ambiental mais bem sucedido da história da humanidade. E a solução para o problema não era muito difícil, já que foi fácil encontrar substitutos para os CFCs. Na verdade, isso demorou menos de um ano, desde que o protocolo entrou em vigor. Em 1º de janeiro de 1989, o uso de substâncias que afetam a camada de ozônio foi caindo drasticamente. Ao longo dos anos 90 e no início dos anos 2000, a produção e o consumo de CFCs foram suspensos. Modelos matemáticos indicam que sem o protocolo, os Estados Unidos, por exemplo, eles teriam visto mais de 280 milhões de casos de câncer de pele, 1,5 milhão de mortes por câncer de pele e 45 milhões de diagnósticos de cataratas. Outro efeito positivo do tratado foram os seus benefícios para o clima do planeta. Isso porque os gases proibidos pelo protocolo também contribuem para o efeito estufa. E só no ano de 2010, a redução das emissões de gases do efeito estufa proporcionada pelo Protocolo de Montreal foi o equivalente a até 12 gigatoneladas de gás carbônico. Sem essas mudanças, o mundo hoje estaria pelo menos 25% mais quente. Atualmente, mais de 30 anos depois que o Protocolo de Montreal foi assinado, o buraco na camada de ozônio parou de crescer e começou a diminuir. E os cientistas esperam que ele esteja completamente recuperado até 2065. Claro que a recuperação ela é lenta por causa do tempo de vida das moléculas prejudiciais à camada de ozônio, porque esse tempo de vida ele é longo, mas a gente está no caminho. Só que a história não acaba por aí, não, Depois que os CFCs foram banidos, a gente começou a usar como substitutos os hidrofluorcarbonetos, ou HFCs. Os HFCs, eles não afetam a camada de ozônio, mas eles são poderosos gases do efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas. Então, basicamente, resolvemos um problema, criamos outro. Essa é a humanidade. E assim, o uso dos HFCs está crescendo muito. Então, em 2016, o Protocolo de Montreal foi modificado para incluir os HFCs. E agora eles estão sendo eliminados também. Mas assim, olha só que interessante. Só por causa dessa emenda, que a gente chama de emenda de Kigali, que foi justamente essa decisão tomada em 2016 para limitar o uso dos HFCs, só por causa disso o aquecimento global vai ser contido em 0,5 grau Celsius
até 2100. Então, ó, coisa fina, hein? Mas esses HFCs são só uma pequena parte de um problema muito maior. Com um buraco na camada de ozônio ou não, as mudanças climáticas já estão acontecendo. E com certeza elas são o nosso problema ambiental mais desafiador e que ainda precisa de grandes soluções e de mais gente envolvida e engajada nessa causa. Porque o nosso futuro e o futuro das próximas gerações dependem da resolução desse problema. Se o buraco na camada de ozônio tivesse sido ignorado, hoje nós teríamos vários deles. Na verdade, a gente estaria perto do esgotamento da camada inteira. E esse episódio da camada de ozônio mostrou a rapidez com que a gente pode se unir e mudar regras para proteger o planeta de uma forma eficaz e principalmente para nos proteger. Então fica aí a inspiração para os grandes líderes agirem assim novamente com o problema das mudanças climáticas. Aliás, se você se interessa por esse tema, eu tenho uma websérie lindona de 6 episódios completinha aqui no YouTube, para você entender tudo sobre as mudanças climáticas e o aquecimento do planeta. Eu vou deixar aqui os links, ó, na descrição para vocês. E me conta aqui nos comentários se você lembra de ter estudado a camada de ozônio na escola. Eu ensinei muito esse assunto quando eu era professor. Agora aqui, ó, no mais, testar dizer que sempre é um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, joinha para valorizar The Professional of Education. Tchau.